E para acertar o ponto da massa. Se tivesse uma fórmula mágica, se tivesse um ponto só para eu te mostraria agora, tá? O ponto da massa é esse, mas não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque a gente tem muitas variáveis que interferem nesse ponto da massa. No ponto de hidratação eu me refiro, tá? O ponto mesmo de a textura, a consistência da massa depois que ela está pronta. Então tem muita coisa que interfere. Primeira coisa que interfere é o tipo de farinha que você está utilizando. Se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, qual é a proporção dessa farinha em relação aos líquidos, quais são os líquidos que você está utilizando. Então tem muitas coisas que interferem no ponto correto da massa, tudo bem? A proporção de líquidos em relação à farinha. Nós temos diferenças. E essa diferença, ela só vai ser percebida por você quando você estiver executando na sua casa com seus ingredientes, com as suas farinhas, tá? O que eu recomendo para você? Por exemplo, se você vai escolher uma receita aqui do canal para executar, né, do YouTube, do Instagram, você olhe o ponto de hidratação da massa, depois que ela tá pronta, que eu te mostro no vídeo, e observe a sua massa. Qual é o ponto que está a sua massa? Quando você levanta a espátula, ela tá num ponto similar? Ela tá muito seca? Ela tá muito líquida? Tá? Então é isso que você tem que fazer, observar. Observe o ponto mostrado no vídeo, observe o ponto da sua massa na sua casa com as suas farinhas, tá? Como que eu corrijo isso, gente? Se tiver muito seca, tô fazendo a massa aqui, levantei, era para ter caído em fita, né, uma fita mais grossa, mais uma fita, mas caiu em bloco pesado, então tá seca. E eu coloquei todo o líquido da receita pedido na receita. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais líquidos, né? Mas você não vai colocar 100 gramas de água a mais na receita. Você vai começar de 10 em 10 gramas. E você não vai jogar 10 mais 10 mais 10 e bater. Você vai jogar 10 gramas, vai bater. 1 minuto, 2 minutos. Vai jogar mais 10 gramas, vai bater de novo. Por quê? Porque a massa, ela demora um pouquinho para chegar na textura. Então, você precisa misturar muito bem esses ingredientes. Ela demora um pouquinho para incorporar os ingredientes. Então, bata um pouquinho, põe mais um pouquinho de líquido, bata de novo. Ficou muito líquido, o que eu faço? Pega a farinha principal da sua receita e adiciona de 10 em 10 gramas. Só que aqui, tanto nos líquidos, né, quanto nos secos, principalmente nos secos, o líquido a gente consegue colocar um pouquinho mais ali, uns 30 gramas a mais de líquido, 40 gramas. A farinha, se você coloca 30 gramas de farinha a mais na receita, você vai desequilibrar. Então, o limite para a correção de uma massa líquida são 20 gramas de farinha. Senão, você vai desequilibrar a receita, ela vai ficar mais seca, porque você colocou ali muito mais farinha do que pedia na receita, tá? Então, é muito importante. Vai corrigir? Corrige, mas aos poucos. Quando for executar uma receita, coloque o líquido aos poucos. Põe a metade do líquido, bate essa massa, verifica o ponto, põe mais um pouquinho, bate de novo, e é assim mesmo, tá? Não tem que ter pressa na hora de executar, principalmente se você está começando e não tem prática, tá? Quem já tem prática já sabe quanto mais ou menos coloca ali de líquido, tá? Então vai colocando, deixa só um restinho pro final. Mas quem não tem, é melhor ir aos poucos, mesmo que demande um pouquinho mais de tempo, para você não correr o risco de perder a sua massa, tá bom, gente? Então, o ponto da massa é mais na observação e nos tipos de farinhas que você esteja utilizando. Por exemplo, se você está fazendo um pão de forma, o pão de forma, você tem que observar ou pensar, né, quais são as características que eu tenho na minha massa de pão de forma tradicional. Eu posso ter um pão de forma que tem um miolo mais úmido, né? O pão de forma, ele geralmente é mais úmido do que o pão francês, por exemplo. Então, ali dentro da minha massa de pão de forma, eu consigo colocar mais farinhas ricas em fibras, por exemplo. Por quê? Porque ali eu tenho uma forma, né, que vai manter o formato da massa, e eu consigo trabalhar com um ponto de hidratação maior por conta da característica desse meu resultado final. O pão de forma é mais úmido. Então, eu consigo trabalhar com farinhas mais integrais, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um pão modelável, aí eu preciso ter consciência de que eu preciso modelar o meu pãozinho, colocar na forma e ele tem que manter o formato. Eu não posso colocar o pãozinho na forma e ele, né, esparramar. Ali está o ponto de hidratação. Se eu coloco muitas farinhas ricas em fibras em um pão modelável, por exemplo, eu tenho que colocar mais líquidos, né? Senão a minha massa vai ficar muito seca. Se eu pôr mais líquidos do que, né, eu poderia, eu não consigo modelar esse pão. E se eu não consigo modelar, ou eu consigo, mas ele esparrama na forma,
Eu vou ter prejuízo porque a massa esparramada vai ficar mais seca, não vai crescer tanto, né? Então eu tenho um pão mais duro e mais seco, por isso também. Então é muito importante que você entenda qual é o resultado que você busca naquela receita para adequar o mix de farinhas ideal. Lembrando, mix de farinhas mais integrais, a gente precisa colocar mais líquidos. Mix de farinhas mais branco demandam menos líquidos, então tem que observar ali para você não errar no ponto de hidratação, tá? Substituição, você vai substituir uma farinha de arroz branco por uma farinha de arroz integral. O que você tem que fazer na receita? Provavelmente aumentar um pouquinho a quantidade de líquidos, tá? Para que a sua massa não fique ressecada. Certo, gente? É só observar esses cuidados que vocês vão conseguir acertar o ponto da massa de vocês aí. Ela não pode ficar seca demais, senão o seu resultado vai ficar duro, tá? Ela precisa ficar mais cremosa, é normal que ela grude na mão. Até a do pão francês, que é uma massa mais seca, gruda na mão, você precisa untar para modelá-lo corretamente, porque a massa sem glúten ela tem que ser mais cremosa, mais úmida por conta da capacidade de absorção de líquidos de cada tipo de farinha que a gente tem.